Amados, recebam um abraço do cheiroso Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador e Consumador da nossa fé. Amém? Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, ou se tiver no aplicativo também pode abrir, tá? Que está em João, no capítulo 6, no versículo 9, do 9 ao 14. Jesus está pregando para uma multidão está seguindo Jesus, e ali, de repente, Jesus para a pregação, o sermão, o ensino, porque havia uma multidão que estava acompanhando ele já há alguns dias, e essa multidão estava faminta. E aí Jesus dá uma ordem aos apóstolos para alimentar aquela multidão. O texto, alguns estudos bíblicos, teológicos, alguns sábios dizem que eram cerca de 5.000 homens, sem contabilizar as mulheres e as crianças, né? E ali acontece um milagre muito grande. Eu quero compartilhar alguns princípios e alguns códigos para a dependência de Deus e para a prosperidade de alto nível nas nossas vidas. Amém? Para que seja ativado no seu espírito, no meu espírito, e que nós possamos viver no nosso tempo, viver nesse ano que se inicia em 2024, no final agora de 2023, o melhor do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Ali está escrito assim, ó, no versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Foi uma pergunta, né, que os apóstolos fizeram. E disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem-se os pedaços que sobraram, que nada haja desperdiçado. Amém? Nós temos alguns códigos aqui, certo? O primeiro, a Bíblia não vai narrar e dizer qual é o nome desse rapaz que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas dentre a multidão, toda a multidão que estava seguindo Jesus e que estava ouvindo Jesus, ele foi o único que se preparou para permanecer com Jesus Cristo o tempo que fosse necessário. Então, a primeira chave, o primeiro princípio, o primeiro código profético eterno é preparação. Você está preparado? Você tem se preparado para acompanhar Jesus, para seguir Jesus, aonde quer que ele te conduza, aonde quer que ele te guie, aonde quer que ele te direcione? Esse rapaz, o nome dele não é divulgado na Bíblia, o nome dele não foi escrito na Bíblia, mas ele é relatado como um rapaz que se preparou em meio à multidão. Ele era o único que se preparou o tempo suficiente para permanecer com Jesus o tempo que fosse necessário. Então, você tem se preparado? Você tem orado? Você tem se consagrado? Você tem se santificado? Você tem buscado a comunhão com o Senhor? Você tem feito como Marta, que escolheu a boa parte, estar aos pés do Senhor Jesus? Esse é o primeiro princípio. Estar aos pés de Jesus, se preparar para estar com ele o tempo que for necessário. E aí tem um outro código, se você puder anotar, um outro princípio que vai te ajudar muito na sua vida de relacionamento com Deus, intimidade com ele, que é o seguinte: a questão do preparo não é só um preparo físico, mas é um preparo mental. Se você entrar na presença de Deus pensando que você tem 1 hora para estar com ele, para falar com ele, essa hora vai parecer uma eternidade para você. Agora, se você entrar na presença do Senhor, mesmo que você tenha 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos ou 1 hora, com a mentalidade de que você tem todo o tempo para ele, questão de mentalidade, 1 hora vão passar como se fossem minutos. 2 horas vão passar como se fossem segundos. O seu nível mental de pensamento e psíquico vai fazer com que você vibre na frequência correta.
em um nível de entrega em que nada mais vai importar. Você não vai se atentar mais ao tempo, você não vai mais se prender ao tempo, você simplesmente vai se entregar. Então você precisa programar sua mente e o seu espírito para estar com o Senhor Jesus o tempo que for necessário. E aí, a preparação ela começa no início do dia. E quando você faz isso bem feito, debaixo de princípios, conduzido pelo Espírito Santo, você vai se sentir conectado com o Espírito Santo, conectado com o Senhor ao longo do seu dia. Amém? Vamos rever aqui o texto, certo? Havia este rapaz com 5 pães e 2 peixes, e aí questionaram a Jesus, mas 5 pães e 2 peixes não serve para alimentar uma multidão. São só de homens, haviam 5.000 homens. 5 pães e 2 peixes não dá para alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E aí no versículo 10 de novo está dizendo assim, e disse Jesus, mande o povo assentar-se, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Os Salmos de Davi, Salmos 23, diz que o Senhor nos guia a pastos verdejantes. É Ele quem nos conduz. Esses pastos verdejantes são lugares de mansidão interior, são lugares de rendição interior, são lugares, como eu acabei de falar, em que não há resistência dentro do nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente. Há um nível de entrega em que nós só queremos estar presentes no aqui e no agora. Você não está preocupado que vai ter que arrumar os filhos para ir para a escola. É um momento em que você não está preocupado porque você vai ter que sair para trabalhar. Se foi 2, 3, 4, 5, 15 minutos, aquele tempo, até que nada mais importe, como se nada mais importasse, aquele tempo é para o Senhor. E às vezes nós acabamos falhando nisso ao longo do nosso dia, poxa, eu vou trabalhar, mas eu levo a unção comigo, eu levo a presença comigo. Eu vou levar os meus filhos na escola, mas eu vou levar a unção comigo, eu vou levar a presença comigo, eu vou levar o Espírito Santo comigo. E não saia sem o Espírito Santo, nem para trabalhar, nem para evangelizar, muito menos para ir à igreja na reunião dos santos. Tudo que você fazer, faça com o Espírito Santo. Pare, converse com ele, se renda. À medida que o teu espírito for sendo preparado e alinhado, os arquétipos do Senhor, os seus códigos eternos, vai ser tão intenso dentro de você, tão fluido, que você simplesmente vai precisar se conectar com Deus e já vai estar conectado o tempo todo. Você vai precisar acessar a voz de Deus e você já vai estar conectado o tempo todo. Mesmo que às vezes você esteja na correria, mesmo que às vezes o teu dia esteja um caos, quando você parar e você quiser conectar ao Senhor e der atenção para Ele e precisar acessar a voz dele, você vai ouvir a voz de Deus dentro da situação. Uma outra parte é que Ele quem nos conduz, mas Jesus havia dado um comando aos apóstolos, nós não lemos ainda essa parte, né? Ele deu um comando aos apóstolos, obedecer imediatamente o comando que Jesus dá. Ontem eu estava aqui na minha casa e recebi um manto de Deus muito forte, uma revelação muito forte. O Senhor me disse assim, que nós somos corpo, e nós não somos extensão dele. Aí eu falei assim, Senhor, mas como que nós podemos ser corpo e não ser uma extensão do Senhor? Ele disse, porque o corpo é uma coisa só. A unidade não está fora, a unidade está dentro. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, trazer passagens bíblicas, me levou dentro da neurologia, me mostrou o sistema nervoso central do ser humano, o sistema nervoso completo. E começou a ministrar no meu coração, e eu quero compartilhar nessa manhã isso com você. A cabeça manda, é o cérebro que comanda o corpo, aleluia. É a mente que comanda o corpo. O cérebro comanda o corpo, mas dentro do cérebro tem a mente. E dentro do espírito, e quem governa a mente de Cristo é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então quem comanda é o Espírito Santo, quem conduz é o Espírito Santo, né? Para você ver na história desse jovem, do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes,
O jovenzinho, o rapaz que havia se preparado com 5 pães e 2 peixinhos, além dele se preparar para permanecer tempo necessário e o tempo suficiente com Jesus, ele teve um coração voluntário. A Bíblia não vai narrar, mas eu acredito que no meio da multidão inteira ele foi quem teve o coração voluntário e generoso. E ele estendeu as mãos dele. Ele entregou tudo aquilo que ele tinha. Pega aí esse código. Quando ele entregou o que ele tinha para o Senhor, quando ele entregou aquilo que ele tinha debaixo de um comando do Senhor, houve a multiplicação. Você não pegou o código, né? Você sabe por que Satanás amarra tanto as finanças das pessoas, dos crentes, dos homens e de mulheres de Deus, e fecha o favor dos homens e mulheres de Deus? Porque às vezes a prosperidade ela é um direito nosso. A prosperidade divina, ela é um direito na nossa vida. Sermos abençoados financeiramente é um direito legal na nossa vida. Mas por que muitas das vezes não acontece? Por que muitas das vezes não funciona? Porque o corpo não quer obedecer à cabeça. O corpo não quer obedecer os comandos do Espírito Santo. Quando a cabeça dá um comando, levanta aí o teu braço onde você estiver assim. Quando a cabeça manda o comando e o braço não responde instantaneamente, é um sinal de que algum problema acontece. Ou o corpo está doente, ou o membro é defeituoso. Tá entendendo? Ou o corpo está doente, ou o membro é defeituoso. Mas o corpo denuncia quando há doença, o corpo denuncia quando há enfermidade, certo? Mas é o sistema nervoso central, é a mente que comunica que você está doente, é a mente que comunica para o corpo aonde está a enfermidade. Nós somos uma tipologia de Cristo. Quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer, o que quer dizer tipologia, irmão César? Tipologia é uma sombra. Nós somos o projeto de Deus perfeito. Nós somos uma representação perfeita de quem Deus é e do que Ele é. E do que Ele é. Nós somos essa representação, como imagem e semelhança dele. Então, quando nós olhamos para nós, nós vemos o coração de Deus, como ele se move, quem ele é, o que ele é, ele se revela através da criação dele num todo, né, meus irmãos? E aí o que acontece? A mente denuncia que o corpo está enfermo. A mente denuncia que o corpo é deficiente. Então, o que acontece? Quando o corpo está doente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir ao médico. A gente precisa melhorar a nossa alimentação. A gente precisa de remédio para curar ou tratar as nossas feridas e as nossas enfermidades. E qual que é o problema da igreja hoje no Brasil? O problema da igreja hoje no Brasil e que eu vejo no mundo é que não obedece o cabeça. Existem pastores, missionários, homens e mulheres que são homens e mulheres de Deus, que estão fazendo a obra de Deus sem Deus. Existem homens e mulheres de Deus que estão fazendo a obra de Deus para Deus, no nome de Jesus, sem Jesus. Por quê? Não é porque você foi ungido a pastor, não é porque você foi ungido a missionário, não é porque você foi ungido a apóstolo, que você atingiu o auge da sua espiritualidade em Deus e que você se tornou cabeça da igreja. Não. A igreja tem um dono. E o dono do corpo se chama Jesus Cristo. Quem comanda é Ele. O dono do culto é Ele. Quem conduz é Ele. Quem direciona é Ele. Às vezes, dentro dos cultos que nós fazemos dentro das nossas igrejas locais, os louvores são escolhidos pelos homens. As campanhas que são feitas dentro das igrejas, na maioria das vezes, são os homens que escolhem conforme as suas necessidades e conforme eles acham que devem fazer. Mas são poucos os que pedem direcionamento do Senhor. São poucos os que esperam uma resposta do Espírito Santo. E aí o resultado disso é fazer uma coisa para Deus sem Deus. Fazer uma coisa para Jesus sem Jesus. Está usando o nome dele, está falando o nome dele, está usando a palavra dele, mas esqueceu do principal. Ele, a pessoa. Amém? Então, a atitude desse jovem
que se preparou para caminhar com Jesus, o tempo necessário, a atitude, as mãos dele, diga comigo, as minhas mãos revelam o meu coração. As minhas mãos, olha assim, tem gente já pegando a revelação aí. As minhas mãos revelam onde está o meu coração. Por que que o Satanás trava a vida financeira das pessoas? Por que que existem homens e mulheres de Deus passando por miséria, a vida não prospera, as coisas não fluem em alto nível, não tem favor e honra de Deus em tudo aquilo que eles fazem? Por que existem homens de Deus que têm até uma boa locução, fala muito bem, uma boa oratória, são homens e mulheres de Deus que carregam dons magníficos, maravilhosos no Espírito Santo, mas parece que não tem rompimento? Porque parece que o céu não se abre com facilidade? Porque parece que é uma dificuldade para que nós vejamos nos nossos cultos milagres, curas, ressurreição de mortos? Por quê? Nós esquecemos de render o nosso coração ao Espírito Santo. Nós esquecemos de reverenciar e ter o temor ao Senhor e nos rendermos a Ele. O culto é para Ele. E se o culto é para Ele, quem direciona é Ele, quem comanda é Ele, não somente dentro de um culto, mas na nossa vida. Eu tenho algo comigo, um princípio muito forte comigo que eu aprendi com o Senhor. Se Deus me dá um direcionamento, eu faço imediato. Se é uma oferta, eu envio uma oferta. A oferta não sou eu que coloco o valor, é Deus quem coloca. Eu pergunto ao Espírito Santo. Eu pergunto e não é fácil. Não é fácil. O Senhor falou comigo recentemente, irmãos, dentro de um testemunho breve, falou comigo recentemente para pegar e assumir a causa de uma luta para cuidar de 450 crianças no Maranhão, no interior do Maranhão. Se vocês não sabem como que funciona o interior do Maranhão, dos Nordestes, do Norte do Brasil, mas eu vou falar do Maranhão que eu estou mais familiarizado. No interior do Maranhão, existem pais que trocam as suas filhas por um prato de comida. No Maranhão, existem meninos de 6 e 7 anos de idade que são vendidos na beira da estrada como travestis mirins, que são levados para a Guiana Francesa. Há um tráfico humano terrível no Brasil, isso não é divulgado pelas mídias. Pegam essas crianças, levam para a Guiana Francesa, de lá da Guiana Francesa dão hormônio feminino para esses meninos, o pênis dessas crianças é atrofiado, fica atrofiado, e eles são vendidos como travestis mirins para se prostituírem na Europa. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem famílias no Maranhão, no interior do Maranhão, dentro dessas comunidades, que colocam para adoção as suas filhas, e essas filhas vão trabalhar na casa de pessoas que vão oferecer comida, vão oferecer roupa, mas é uma falsa adoção. É como se, por exemplo, você limpa a minha casa, você vira o meu escravo, o meu empregado, lava, passa, cozinha, eu te dou roupa, te dou comida e te dou um teto para morar. Isso acontece dentro do nosso país. E a maioria dessas crianças, desses meninos e dessas meninas, são abusados sexualmente. Vocês sabiam disso? E existem realidades ainda piores do que essas, que estão acontecendo debaixo do nosso nariz. E aonde que está a igreja? A igreja, nós como corpo de Cristo, a maioria de nós quer ir lá no interior do Maranhão, quer pegar estradas que você não pode não tem nem como você pegar carro para você chegar nelas. 8 horas de viagem? Não, a maioria não quer. A maioria não quer. Os profetas brasileiros, que se dizem profetas brasileiros, na sua grande maioria, que cobram cachês de 40, 50 mil reais, e quando chegam nas igrejas, o povo coloca um tapete de ouro, um tapete vermelho para eles, que bajula eles. Esses que vocês dizem profetas, a maioria pelo menos, nunca orou e um enfermo foi curado. Nunca expulsou um demônio na vida. Nunca orou e um morto ressuscitou. Esses aí não querem pregar nessas comunidades. Você acha que eles querem ir no povo quilombola? Vocês acham que eles querem mesmo ir dentro de uma aldeia indígena? Não, eles não querem. Eles querem os mega congressos. Eles querem
as mega igrejas. E a gente sabe que o interesse no final de tudo isso é só financeiro, é fama, é notoriedade, é visualização, é visibilidade. E Deus não está nisso. Enquanto isso, nós temos todos os anos, todos os meses, crianças tendo que se prostituir por um prato de comida. Todos os meses e todos os dias, o tráfico de pessoas, de crianças e adolescentes no Brasil. E existem pessoas que estão me ouvindo aqui nessa live e que nunca ouviram falar disso no Brasil. Aonde está a igreja do Senhor? Eu não tenho, nessa situação, nesse exato momento, eu não tenho condições financeiras. Mas o Senhor falou comigo. E eu assumi a causa. E eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu vou derramar até a última gota do meu suor e da minha vida. Mas eu vou ver uma geração resgatada pelo Senhor. No Maranhão, no Ceará, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aonde o Senhor me enviar, eu vou ir. Se eu tiver que deitar no chão, vou dormir no chão com eles, eu vou comer o que eles comem. Eu quero viver dentro das condições que eles vivem. Eu quero que Deus me quebre por inteiro, me quebrante por inteiro. A nossa vida aqui em São Paulo, por mais simples que seja, é boa demais comparada a outras pessoas que vivem debaixo dessa realidade e está debaixo do nosso nariz. Então, como eu estava falando para os irmãos, aqui, as tuas mãos revelam o teu coração. Por que o diabo segura as ofertas da igreja? É o diabo que segura as ofertas da igreja. Por quê? Porque a tua oferta não é só o dinheiro, é o que está por trás do dinheiro. O que está por trás do dinheiro? Você tem gente que levanta 4:30 da manhã, 3 horas da manhã para sair para trabalhar. Tem o teu esforço físico. Tem as tuas emoções, porque você aguenta muitas coisas dentro do seu ambiente de trabalho, desgaste emocional. Tem o teu intelecto, porque você precisa da sua mente para você poder trabalhar. Tem o desgaste financeiro, porque muitas das vezes a gente gasta dinheiro com Uber, com ônibus, com trem, com metrô. Tem também o desgaste espiritual, porque você é um servo de Deus, e às vezes você trabalha em lugares extremamente endemoninhados, em ambientes totalmente iníquos, onde as pessoas não têm reverência e temor nenhum ao Senhor. Então, quando você oferta aquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração, que não necessariamente também é dinheiro, nós vamos entrar nesse assunto aqui, entra o dinheiro, mas quando você oferta a tua vida física, quando você oferta a tua vida emocional, quando você oferta a tua mente, a tua vida financeira, e quando você faz isso no teu espírito, de todo o teu coração, é como se você acendesse no altar do teu coração a adoração, o sacrifício. Você se derrama na presença do Senhor. E Deus recebe com as narinas. E assim como ele recebeu a oferta de Elias, ele responde com fogo. Ele responde com decreto. Ele traz resposta às suas causas. Então você quer, por exemplo, viver altos níveis de favor e honra do Senhor? Você quer viver altos níveis de um rompimento, de uma disruptura na sua vida financeira? Oferte, aprenda a ofertar. Aprenda a ofertar a sua vida. Se Jesus Cristo foi a própria oferta em todos os sentidos, a nossa vida também tem que ser essa oferta. Até que ponto, César? Ao ponto de derramar sangue. O que é derramar sangue na Bíblia, César? Derramar a minha vida. Eu estou trabalhando, estou cansado, exausto. Mas se você consagrou no início do dia, todo esforço que você teve, todo desgaste, todo estresse, toda exaustão, cada quilômetro que você percorreu, cada passo que você deu, todo momento que você doou suas emoções, o seu intelecto, o desgaste financeiro que você teve, quando você faz tudo isso de coração, direcionando para Deus, estou entregando uma chave poderosa aqui para o povo. Aleluia. E aleluia. Quando você faz isso de todo o seu coração, já no início do dia, já agradecendo pelo final do dia, entregando isso ao Senhor já no início, você está ofertando. Você está ofertando.
E se a sua vida não é sua, se a sua vida pertence ao Senhor, se Ele é a sua herança, se Ele é a sua parte, o dinheiro não é seu, a casa não é sua, o carro não é seu, sua roupa não é sua, seu casamento não é seu, seu marido não é seu, seus filhos não são seus. Por quê? Porque, irmão César, porque se é seu, você cuida. Mas se você entregou ao Senhor de verdade, se você consagrou ao Senhor, é dele. Aleluia. E se pertence ao Senhor, se é consagrado ao Senhor, e tudo aquilo que é consagrado ao Senhor pertence ao Senhor, e tudo aquilo que é santificado ao Senhor pertence ao Senhor, se as tuas vidas são, se a tua vida financeira é santificada, se o teu casamento é santificado, se você busca santificação no Senhor, o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder sobre a sua casa. Existem muitos crentes sendo pandeiro na mão do diabo, sendo pandeiros, reais pandeiros na mão do diabo. O diabo faz o que quer. Por quê? Não descobriram esses princípios, não descobriram esses segredos. Então, primeiro, a oferta, ela não é só financeira. Ah, mas irmão César, você está falando isso por quê? Fica tranquilo, que no final dessa live eu não vou pedir, eu não vou mandar um envelope na tua casa, eu não vou pedir dinheiro para você. Amém? Jesus Cristo é misericordioso. E ele movimenta as águas, ele movimenta as águas. Mas se o Espírito Santo de Deus também falar no teu coração, sirva a Deus, obedeça a Deus. Obedeça o comando do cabeça, obedeça ao Espírito Santo. Não é sobre o César, não é sobre o ministério do César, não é sobre a escola de ativação profética, é sobre o evangelho. Isso aonde você estiver, na tua igreja local, no teu trabalho, na tua casa, com os teus filhos, os teus vizinhos. Entenda, atos de justiça, debaixo de uma vida de princípios e de relacionamento com Deus, atrai autoridade. Atrai autoridade espiritual, por quê? Quando você estende as tuas mãos revelam teu coração. Então, numa luta jurídica, dentro do campo espiritual, porque o mundo espiritual, ele se movimenta, tem muita coisa que se movimenta debaixo de uma forma jurídica e de uma maneira legal. A vontade de Deus, ele já te abençoou. As promessas dele são todas para a tua vida e em todas as áreas. A palavra de Deus diz que se quiserdes e ouvirdes, comerás e beberás o melhor dessa terra. Amém? Se você quiser, você tem que querer e você precisa ouvir a instrução. Você precisa desejar no seu coração e você precisa ouvir a instrução. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que o Espírito Santo te direciona. Ouvir o que a palavra de Deus já disse ao seu respeito. E quando nós nos movemos debaixo de uma vida de relacionamento com esses princípios, meus irmãos, nós vamos nos mover na terra inconscientemente. Você vai estar trabalhando e vão ter demônios caindo. Sem que você diga, sai em nome de Jesus. Estou entregando outro princípio. Aleluia. Estou entregando outra revelação para vocês. Quer ter autoridade para expulsar demônio? Quer ter autoridade para tomar geografias? A tua vida tem que ser o sacrifício vivo. A tua vida tem que ser o sacrifício vivo. Se Jesus Cristo, ele é um modelo, ele derramou a vida dele por amor de nós na cruz do Calvário, nós não podemos nos permitir fazer o mesmo. O mínimo é derramar a sua vida por ele. Isso se você reconhece que ele te salvou, de onde ele te tirou, de onde ele te resgatou de verdade. Porque se você não reconhece, essa live não é para você. Essa aula não é para você. Se você não faz parte do corpo de Cristo, se você não sente a dor do corpo, se você não sente o coração, se você não obedece o comando do cabeça, essa live não é para você. Mas se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você busca ter um coração quebrantado e contrito na presença de Deus, você está no lugar certo. Você está ouvindo um direcionamento de Deus. E vai ser fácil, irmão César? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Deus vai pedir coisas que vão doer dentro do teu coração. E nem sempre essas coisas elas vão ter um valor financeiro grande. Deus já me pediu coisas que, para mim, o valor emocional
era maior, valia mais do que qualquer dinheiro na face da terra. Eu tinha uma estrelinha de Davi, que eu ganhei do meu sobrinho, de um dos meus sobrinhos. E essa estrela de Davi, para mim, ela era representativa. Ela tinha tanto valor, tanto valor, tanto valor para mim, que se chegassem e me dissessem assim, eu te dou 10 bilhões de reais, eu diria não. Não está à venda. Está entendendo qual que é a chave? Deus não precisa do seu dinheiro, mas quando ele pede uma oferta para você, quando ele dá um direcionamento para você, ele está querendo te mostrar, te treinar e te ensinar algo, a conquistar o que já é seu. Porque quando você tem a atitude de abrir as mãos e entregar aquilo que o Senhor, Deus, colocou no seu coração, Deus tem o direito legal, legítimo, de trazer sobre a sua existência, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, a realidade dele. A palavra diabo, ela vem de acusador. Então o diabo todo tempo, diante das cortes celestiais, ele está acusando, como ele fez com Jó. Ele está nos acusando. Para o quê? Para impedir as bênçãos de Deus se tornarem realidades na nossa vida. Só que o problema é que nós vivemos numa geração que a igreja não entende isso. As minhas mãos revelam o meu coração. As minhas ações revelam onde está o meu coração. Qual que é o teu nível de entrega? Se o teu marido, para as mulheres que são casadas, os irmãos que são casados, que estão aqui conosco online, se o teu marido diz que te ama e não cuida de você, se o teu marido diz que te ama e não faz nada para te agradar, para te namorar, para demonstrar esse amor, essa atitude no Senhor, e você permaneceria com ele? Nós dizemos que, muitas das vezes, nós dizemos que nós amamos ao Senhor, mas esse amor é manifesto em atitudes? Quando o Senhor fala conosco, nós obedecemos os comandos de Deus? Nós nos apropriamos daquilo que Ele fala conosco? É muito fácil você receber uma profecia dentro da igreja. Mas a profecia, ela leva um tempo para se cumprir. E existem profecias que não se cumprem, e não é porque quem profetizou não é homem ou mulher de Deus. É porque a profecia é condicional. Aleluia. A profecia é condicional ao coração de quem recebe. A profecia é condicional à estrutura, o nível de intimidade, de responsabilidade da pessoa que recebe em Deus. Se você não se posicionar hoje, você vai continuar recebendo profecias. Você vai continuar recebendo revelações. E vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nada vai mudar na tua vida. Por quê? Deus entrega para você. Mas quem entra na batalha, quem toma posse, quem chama a existência, aleluia. Oh, Jesus. Sai. Rabonto, cutia, raço. Quem arregaça as mangas é você. Diga assim, aonde você estiver, a cabeça pensa, o coração idealiza, a mente projeta, mas quem que executa os projetos? Se o cabeça da igreja é Jesus Cristo, se a mente da igreja é Jesus no Espírito Santo, se o Espírito Santo é o poder de Deus em ação, é o que comanda o corpo de Cristo, é o que traz a ação, o movimento ao corpo de Cristo, é o que traz a vida ao corpo de Cristo. Aleluia. Os projetos de Deus, os sonhos de Deus, ao seu respeito, a respeito do seu casamento, a respeito dos seus negócios, das suas finanças, Deus pode até ter pensado. É até a vontade do coração de Deus, mas quem executa é o corpo. E quem é o corpo? Você. Eu. A mente projeta, o coração sonha, a mente faz planos, mas quem executa o projeto é o corpo, irmãos. Aleluia, aleluia. Não fique esperando sobrenaturalmente
que Deus vai fazer por mim e por você aquilo que eu e você temos que fazer. Não fique esperando que Deus faça aquilo que Ele encarregou eu e você de fazer. Deus tem anjos poderosos ao nosso favor. Ele comissiona anjos poderosos ao nosso favor para a glória dele. Amém? Mas a missão de pregar o evangelho, ele não entregou para os anjos. A missão de ganhar almas para o reino dele, ele não deu para os anjos. Os anjos nos auxiliam. Mas essa missão, ele entregou para mim e para você. A cabeça pensa, mas o corpo executa. O cabeça direciona, é o cérebro que comanda, mas é o corpo que obedece. Que tipo de membro do corpo de Cristo você tem sido? Quando o Espírito Santo fala com você, você imediatamente responde como um comando de um braço, de um abrir e fechar de mãos, ou como eu estou falando aqui, o cérebro está mandando comandos e eu só estou falando. Só está acontecendo, está fluindo. Ou você é o tipo de membro do corpo de Cristo que está deficiente. A igreja local que você tem frequentado é uma igreja deficiente. É uma igreja enferma. É uma igreja que tem cara de igreja, jeito de igreja, fala como igreja, fala em nome de Jesus, mas não age como igreja. Adianta do quê? Tem muita gente achando que está salvo porque está dentro de uma denominação e dentro de um prédio. Aleluia. E acha assim, eu estou aqui, estou mantendo a minha salvação. Engano seu. Se você quiser ver a glória de Deus, você vai ter que ralar. Você vai ter que derramar o seu sangue, a sua vida por ele, sim. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Tem muita gente dentro das igrejas dizendo assim, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Porque eu estou entregando um panfletinho na rua, eu estou fazendo a obra de Deus. Porque eu estou visitando uma casa, eu estou fazendo a obra de Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor diz assim, e esta é a obra de Deus, que conheçam a ti. Aleluia! Raconda, raba, show! Tua vida tem sido um canal para que os teus vizinhos conheçam a Deus. Tua igreja tem sido um canal para que os moradores daquela região conheçam a Jesus Cristo. Você, dentro do seu trabalho, onde você estiver, tem sido um canal, o corpo de Cristo, na verdade, raconta, e arrobo, na raça, quem ele é e o que ele é. A sua vida, mesmo sendo falho, pecador e pecadora, tem transmitido a mensagem do evangelho mesmo quando você não fala? Raconta e arroba sai. Nessa manhã de hoje, Deus está curando o corpo. Nessa manhã de hoje, Deus está curando os membros. E assim diz o Senhor, um membro que não movimentava vai começar a se movimentar agora. Toda enfermidade dentro do corpo não pode permanecer. O corpo sente fome. É o corpo que comunica que sente fome. É o corpo que comunica que sente sede. Mas o comando para o corpo sentir sede, dizer que está com sede, com fome, vem do cérebro. Raconta e arrobo sai arrai. O corpo precisa de alimento. O corpo precisa se alimentar. A diferença é que tem muitas igrejas e muitos altares no Brasil e no mundo em que as pessoas não têm se alimentado, elas têm comido. E qual que é a diferença, César, de comer e se alimentar? Eu posso comer uma bolacha creme cracker de água e sal. E eu estou comendo. Mas ela vai me alimentar? Não, ela não vai me alimentar. Por que ela não vai me alimentar, irmão César? Porque a bolacha creme cracker não tem nutriente nem... Aleluia, Jesus. Não tem vitamina nenhuma. Não tem os nutrientes que o meu corpo precisa. Alabacolarasai. Ronta yaroconta rabassou yaracanta rabassai.
Que alimento que você tem ingerido? Você tem se entulhado de Netflix? Ei, camandaia, eu vou falar assim, Senhor, vou sim, eu vou falar. Se o teu ministério, dentro de uma instituição religiosa, tem te afastado do teu propósito real em Deus, na palavra, nas escrituras, deixa o teu ministério. Vou falar sim. Vou, sim, Senhor. Colarabaixo. Se o teu dom, o dom que Deus te deu, tem soberbecido e tem deixado você cego espiritualmente e tem te afastado do Senhor, deixe o teu dom por um tempo de lado. Ecolarabaixo. De comandaiarai. Se relacionamentos que você tem tido tem te afastado de Jesus, tem te afastado do Senhor, deixe esses relacionamentos, essas amizades de lado. Se a Netflix, se o TikTok, ficar horas e horas no TikTok e no Instagram, tem te afastado de Deus, deixe o TikTok e o Instagram. Rakalarabashoura, mandaiarasourabai. Roconta yarra mandorasaya, roconda rabalaya raça. De comandai. O importante é fazer as coisas no Senhor, para o Senhor, e não esquecer do principal, fazer com o Senhor. Tem muita gente fazendo as coisas para Deus sem Deus. Por isso que recebe retaliação. Por isso que o diabo vem para cima. Por isso que no nosso meio existem muitas pessoas enfermas e doentes dentro da igreja, porque não discernem o corpo de Cristo, porque não tem consciência do que está fazendo, porque só tem uma vida litúrgica e religiosa. Canto, robodaya, raço, dimandaya, rakalaraço, mandai, dimontoreketaya, raçai. Eu já vou concluir, meus irmãos, nós temos 5 minutos para concluir essa live. Eu vou concluir e no final eu vou orar por vocês. Amém? No versículo 11, então Jesus tomou os pães. Jesus tomou os pães. O rapaz entregou aquilo que tinha e Jesus tomou os pães e deu graça e os repartiu. Meu Deus do céu. Aleluia. Tudo começa na gratidão. Existem pessoas orando por aquilo que já tem. Existem pessoas pedindo aquilo que Deus já colocou no teu coração. Quando você passa a ter um coração grato, e você reparte o pão que você tem. O que é repartir o pão? Repartir o pão é compartilhar a palavra que Deus colocou no seu coração. Repartir o pão é obedecer o que Deus está falando com você. Repartir o pão é fazer aquilo que o cabeça, o Espírito Santo, tem te direcionado para fazer, custe o que custar para a glória dele. Repartir o pão é ver dentro da tua igreja local, é ver o teu vizinho, é ver um parente, um familiar, que às vezes não tem nem o que comer dentro de casa, e repartir o pouco que você tem. Eu estou te dando uma chave. Quando você obedece com o coração grato, e você reparte com sabedoria no Senhor, aí está o segredo da multiplicação. Ah, Senhor, mas o meu nível de fé é pequenininho. Se você compartilha o nível de fé que você tem, com gratidão, um coração grato no Senhor, essa fé vai se multiplicar. Ah, Senhor, mas é tudo que eu tenho. Se o Senhor te direcionou, e você faz com um coração grato, é o suficiente. Aí você está dizendo assim, como está escrito nesse texto, só são 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho. Aleluia! São só 5 pães e 2 peixes que eu tenho. E Deus está dizendo, é o suficiente. É o suficiente para você, e é o suficiente para alimentar uma multidão. Entrega nas minhas mãos para você ver o que eu vou fazer. Entrega nas mãos de Jesus. Entrega para Jesus esses 5 pães que você tem. Entrega para Jesus esses 2 peixes que entrega para Jesus. Entrega nas mãos do Senhor. É o suficiente. O que são esses 5 pães e 2 peixes? É um comando que Deus está te dando financeiro para você ofertar na vida de alguém? É a palavra de Deus que ele tem colocado no seu coração? É alguém que ele tem te incomodado no ambiente de trabalho para você falar algo da parte dele?
Roconta e arrai. É dentro da tua igreja que Deus tem te revelado para trazer conserto naquele lugar, e você não tem falado, tem se silenciado por medo, por medo de perder o cargo, é o medo de falar a verdade, de pregar o evangelho, com medo de matar os irmãos espiritualmente. Quando você obedecer a palavra de Deus, quando você obedecer o Senhor, só vai ter um risco: você matar o velho homem dentro de você, você matar o homem que está morando dentro do coração das pessoas. Você ser usado como um canal de Deus para isso. E no versículo 12 está escrito assim: depois que todos receberam, nossa Jesus, aleluia, depois que todos receberam o suficiente para comer, depois que todos receberam o suficiente para comer, ou seja, Deus vai te entregar uma porção. Essa porção será multiplicada quando você entregar ao Senhor nas mãos de Jesus com o coração grato, em adoração e louvor a Ele. Ele vai multiplicar a unção sobre a tua vida. Ele vai multiplicar a autoridade sobre a sua vida. Ele vai multiplicar as finanças da sua vida. Ele vai multiplicar o favor e honra na tua vida. E o que será multiplicado na sua vida vai ser suficiente para você comer, e todas as pessoas ao seu redor se alimentarem, se fartarem. Quando diz o suficiente, quer dizer vai se fartar, vai transbordar. E aí Jesus disse aos discípulos no versículo 12 ainda: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Olha a outra chave aí. Por que as pessoas não prosperam? Por que não atraem favor e honra de Deus em alto nível? Porque quando elas estão na abundância e na prosperidade, eles cumprem a desonra a Deus como desperdício. Aleluia, Jesus. Eu vou falar, Senhor. Você pede algo ao Senhor. Depois que Ele te entrega, você tem que aprender todos os princípios para manter. E não desperdiçar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Seja sábio a administrar as suas finanças. Seja sábio a administrar o seu tempo. Seja sábio a executar rapidamente o que o Senhor te disse. Eu, quando costumo ir na casa de alguém que Deus manda eu ir para ungir alguém, para orar por alguém, para fazer algo em alguma igreja local, a minha preocupação é obedecer o Senhor imediatamente e sair o mais rápido possível. Algumas pessoas vão dizer, mas por que sair o mais rápido possível? Porque não é eu que tenho que aparecer. Não sou eu que tenho que ser glorificado. É Jesus quem tem que aparecer. É Jesus quem tem que ser visto. É Ele quem tem que ser glorificado. Eu posso ser até um canal para manifestar e curar os enfermos e expulsar os demônios. Mas a glória é dele, o poder é dele, o nome é dele. Aleluia. O dom é dele. É tudo dele. É tudo para ele. O irmão César está aqui na live. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Eu já vou concluir. Nós temos 9 pessoas aqui com a gente. O irmão César não está preocupado em pregar para uma multidão, não, irmãos. Na minha casa eu prego desse mesmo jeito aqui para minha esposa, que está na live aí. E antes de o Senhor me dar uma esposa, quando eu não tinha ninguém para pregar, ninguém para me ouvir, eu pregava a palavra dentro de um quarto vazio. Eu colocava as cadeiras vazias, eu profetizava que haveriam pessoas me ouvindo. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, existem 9 guerreiros,
Existem 9 profetas, existem 9 homens e mulheres de Deus me ouvindo. Calarabachou. Eu não estou me preocupando. Eu vou pregar para uma pessoa como se fosse uma multidão. E no dia que ninguém quiser entrar nessa live, eu vou entrar nessa live e eu vou pregar sozinho. Se ele me mandar na praça, eu vou pregar na praça. Se ele me mandar na rua, eu vou pregar na rua. Se ele me mandar no hospital, eu vou pregar no hospital. Eu não estou preocupado em entreter público, não. A minha vida é para agradar somente a um. Se ele mandar eu andar 100 quilômetros, eu vou andar 100 quilômetros. Raconta, se ele mandar eu dar 1000 passos, eu vou. Mesmo que eu não veja o próximo passo, eu vou dar um passo de fé. Porque eu creio, e eu sei o Deus que eu tenho servido. Eu creio tanto no Deus que eu tenho servido, que eu sei que se ele me colocar no alto de um precipício, ele disser do alto do precipício, César, se joga que eu vou te sustentar, eu vou me jogar. Deus está falando com alguém esta manhã. Eu sinto a graça de Deus e na comunhão dos irmãos da Igreja de Cristo, onde você estiver, na cidade que você estiver, na nação onde você estiver, que essa palavra envolva o teu coração. E para concluir, no versículo 13 está escrito: então eles o juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Não desperdice o seu tempo. 12 na numerologia bíblica quer dizer governo. Não pode haver desperdício na tua casa. Não pode haver desperdício de alimento. Não pode haver desperdício do teu tempo. O teu tempo é precioso. Você tem dedicado seu tempo, a sua vida, suas finanças para quem? É muito fácil, eu estava falando ontem para minha esposa, é muito fácil a gente sair numa churrascaria, se junta um marido, a esposa, mais 1 ou 2 filhos, gasta fácil 300, 400 reais numa churrascaria. Gasta 150, 200 reais no McDonald's. Mas quando o Senhor pede para nós, quando Deus pede para nós, quando Jesus pede para nós, é uma batalha tão grande dentro do coração, obedecer à voz de Deus, né? De comandar Yarai. Aí quer viver a prosperidade de Deus, quer viver o favor e a honra de Deus de alto nível, e não obedece, não entende os princípios. E comandar Yarai Sobadai. Tua vida vai continuar amarrada financeiramente enquanto você entender isso. Eu não estou te falando essas coisas para pedir o teu dinheiro, não. Eu não preciso do teu dinheiro. Deus dá labacalaras. Deus me dá dinheiro. Becom darabasoudia. Eu dependo do dinheiro que Deus me dá. Eu dependo do recurso que Deus me dá. Porque Ele dá semente para o que semeia. Ele não dá só semente para o que semeia. Ele também dá o pão para comer. Mas qual que é o segredo, César? Ele dá semente para o que semeia. Você tem semeado? Você tem semeado oração? Você tem semeado santidade? Você tem semeado justiça? Você tem semeado a justiça de Deus, a palavra de Deus, porque quem semeia chorando, assim diz o Senhor, colherá sorrindo, porque Ele dá semente, Ele também traz a colheita, mas Ele também dá o pão para comer, Ele provê o pão para comer. Rabai, aonde você estiver, para concluir, meus irmãos, fechem os olhos de vocês. Quem puder, abra o microfone aí comigo aí. Abra o microfone comigo aí agora. Ora comigo. Depois desta live, depois deste ensinamento, vai ter gente me procurando contando testemunho. Vai ter gente me procurando dizendo: Senhor,
falando para Deus: Senhor, o Senhor falou comigo, falando comigo, irmão César, você foi usado como boca de Deus, Deus entregou a revelação, eu decidi obedecer o Espírito Santo, meu casamento mudou, minha família mudou, os meus filhos estão servindo a Deus, eu não estou vivendo mais de promessa, eu estou vivendo debaixo da realidade do Senhor. É você quem traz a existência, a realidade das promessas de Deus à tua vida. Você não entende isso? É você que chama a existência, é você que provoca o milagre, é você que provoca os céus. Raconta yarabasou de acalarai. Midurularassai. Eu moro hoje numa casa de aluguel, eu moro num quintal com 20 casas, mas eu já provoquei o meu milagre. Licomandayarai. A chave da casa que o Senhor me deu já está nas minhas mãos, o carro que o Senhor me deu já está nas minhas mãos. Ramando Kodobodai, porque não é para mim. Rebondaiaraçodobodoia, não é para minha glória, não é para eu dizer eu tenho uma casa bonita, não é para dizer eu tenho um carro bonito. É a casa do Senhor, é para receber os profetas de Deus, é para fazer a escola de ativação profética, é um carro para fazer missões, é para chegar aonde ninguém quer chegar, é para ir aonde ninguém quer ir, é para Deus dar um comando para mim, essa profeta de Deus, irmã Kelly, que é minha esposa, que compartilha da mesma visão do Senhor de Deus, dizer assim: pega o teu carro, sai para o Maranhão, pega o teu carro, vai para o Rio de Janeiro, pega o teu carro, vai para Goiás, pega o teu carro, vai para Amazonas, pega o teu carro, vai dentro das favelas que ninguém quer ir, pega o avião, vai para a África, pega o avião, vai para a Índia, eu não quero lugar que está sendo disputado por pregador para pregar, não, eu não quero altar, onde os pregadores corrompidos do evangelho dessa nação que recebem 40, 50 mil para subir lá para pregar. Eu não quero subir lá, não. Me leva onde ninguém quer pregar, Senhor. Me leva. Me leva para ser a resposta onde ninguém quer ir. Me leva a chorar com os que choram. Me leva a sentir a dor do teu coração. Eu decidi carregar a minha cruz. Será que você pode orar comigo? Será que você pode clamar comigo? Jesus. Oh, Jesus. Será que alguém pode dizer isso para Deus comigo? Será que alguém pode dizer aí, atrás desta tela: eis-me aqui, Senhor? Aleluia! Aleluia! Chega! Chega! Deus está falando comigo, eu vou ter que cancelar muita agenda. Eu vou ter que dizer não para muita gente. Para dizer sim para Ele. Quem governa a minha vida não sou eu. Quem manda na minha vida não sou eu. Eu sou um servo, sim, da orelha furada, e eu escolhi ser um servo da orelha furada. Eu escolhi, sim, muita gente vai me criticar agora, porque Jesus nos fez livres, a gente faz o que quiser, não, eu escolhi ser escravo do evangelho, eu não mando mais em mim mesmo. Eu não mando mais na minha vida. Não sou eu mais quem decide, não. E se Ele disser, eu vou obedecer.
E se ele disser para eu me retirar da mesa de alguém, eu vou me retirar. E se ele disser para eu quebrar alianças de pessoas que ele não quer que eu ande, eu vou quebrar. Quem manda na minha vida é ele. Quem governa a minha vida é ele. Será que você pode orar assim? Eu não vou me assentar com quem escarnece o nome do Senhor. Eu não vou pisar em altar corrompido pela maçonaria. Eu não vou sentar-me em altares para pregar a palavra do Senhor que estão corrompidos. A não ser que Deus me leve ali para aquele lugar para conserto. Quem me conhece ao longo desses anos de ministério vai ver um César, um homem de Deus, um profeta, que eu só vou entrar em lugares para trazer a mensagem do Senhor. Raia, se levante quem tiver que levantar, se oponha quem tiver que se opor, eu não vou parar. Sai. Porque eu tenho uma mensagem, porque eu tenho uma missão, e Deus está te levantando. Se essa mensagem chegou para você, se você está ouvindo até agora, Deus está falando com você. Se essa mensagem chegou para você, ela está chacoalhando todo o interior do teu ser. É tempo de posicionamento. Assim eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. A tua casa, a tua vida, o teu casamento, o teu ministério, os filhos espirituais do Senhor, que Deus colocou na tua vida para cuidar. Eu imparto sobre você a mesma unção profética e apostólica. Que o fogo do Espírito Santo te pegue. Que o cheiroso Jesus Cristo te inunde. Eu profetizo e libero sobre você uma unção de apoderamento. Eu profetizo e libero sobre você uma unção de ativação sobrenatural, da oração profética sobrenatural. Você vai ficar horas debaixo da presença do Senhor. Você vai ficar horas como se fossem minutos diante da presença de Deus. Assim eu te abençoo, meus irmãos.